saudade disso aí. Pode ir? Pode. Aí, ó. Tu já pode até soltar isso aí antes, viu? Porque, pô, eu tava com saudade. E realmente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pô, começou? Que saudade, hein? Dormi bem hoje, Voltamos Voltamos a gravar. Tô igual nosso convidado hoje. Né? A gente tava de férias, né? Ficamos aí um tempinho aí afastado das gravações. Verdade. Na verdade, a gente não tava afastado. A gente tava gravando algumas externas, né? Umas palhaçadas aí que a gente fez esses dias. Mas foi bacana. Nós vamos voltar a gravar em estúdio, mas a gente vai gravar muita coisa externa também. Então vai ter bastante conteúdo diferente. Bastante coisa legal. A verdade é a seguinte. O Ali foi ruim no transporte em janeiro. Foi, péssimo. Eu fui ruim no trem em janeiro. Acabou a grana. Não deu pra pagar estúdio. Resumindo, a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra gravar. Tá voltando agora. Tá voltando agora. Entendeu? Pra pagar só dia 15, viu? A gente conseguiu negociar uns boletos aí com os caras, então voltamos. Mas, enfim, agradecer aí a Merak, parceira nossa, como sempre, né? Comendo Padaria tudo Merak. já. Eric, prova depois, né? Pô, top salgados da Merak. Galera, vamos conhecer lá a Merak e o Marvina, tá? Novo bar da cidade aí. Quem que é o outro? Teu Marketing, que é a nossa agência de publicidade, que tá sempre com a gente. O Luiz, que vai sempre junto e participa. Lazarento fez um gol não, acertou o travessão no desafio que a gente fez, Foi de na primeira. Cagada, na verdade, né? De cagada, mas tudo bem. Depois fala do outro aí. Vamos. Então vai, vamos cortar. O Flavinho tá ansioso, ele tá sem tomar remédio, vai lá. Bora. Então, talvez o nosso convidado tenha a solução para os meus problemas Eu aqui, ia ó. falar agora, acho que eu ia falar agora. Quem sabe? Exatamente. Mas eu até não. Ô, galera, mas eu até não. Eu até anotei aqui, ó, porque é difícil a palavra, viu? Hoje. Inclusive agradecer, vereador de São Paulo pra cá, cara. Apresenta ele depois. Tinha um compromisso pessoal, né? Mesmo assim conseguiu vir pra cá. Eric Torquato. Olha lá, Eric, vê se eu tô certo, hein? Advogado, antiproibicionista, ativista pelo fim da guerra às drogas. Tá correto? Tá certinho. Não tanto isso, né? Foi difícil falar, cara. Eu fiz uma story esses dias aí e falei assim, olha, peça o celular, deixa eu ler aqui, é verdade. cara, porque... Eric, valeu por ter vindo. Imagina. Obrigado. A gente sabe que você veio de longe, você tá morando em São Paulo, você teve outros compromissos hoje e conseguiu chegar a tempo aí da gente bater esse papo. Obrigado aí pela sua presença, viu? Satisfação é toda minha. Tamo junto. Mas o Eric, você gosta, vai ser uma resenha da hora, né? Meu, mas o Eric tem um presentinho lá, mano, que ele ganhou da Vou abrir agora, abre aí, pra galera ver junto. Caricanecas Rio Claro, galera. Ó, renovamos com eles agora, de novo. Então, Léo, obrigado. Aí, ó. Lacradinho. Temporada 2023 do Respeito Pai, contrato renovado, Diapason, Teu Marketing, Maneiro. Caricanecas. Ó. Que isso! É chique, pá. Essa daqui vai pra um lugar especial, porque eu tenho uma coleção de canecas. Que legal, pô. Maneira. Na verdade, isso aí não, ó. Eu estava conversando com ele hoje, Gostei. não Isso aqui é coisa do Luiz, hein? Exato. Para aí, ó. Aí, ó, dá o zoom aí, ó. Boa. Da hora, cara. Boa, valeu. Foi ideia do Luiz, né? Então, Cara, isso aí. na verdade, isso aí, ó, a gente tava conversando hoje, não é uma caneca. É uma caricatura, porque caneca você pode ter várias canecas. Mas uma caricatura, assim, sua, especial. Uma obra de arte. É uma obra de arte, exatamente. Isso aqui é pra... Vai ficar um lugar de destaque lá, pode ter certeza. E Eric, você tem caricanecas, mas quando você for tomar um cafezinho, tá? Caricanecas Rio Claro, tá? Show. É o nosso parceiro Show de lá. bola. Show de bola. Muito obrigado, muito obrigado. Já começa com uma perguntinha aqui pra abrir o quadro ou você... Pô, pode fazer. Ô, Eric, eu tenho uma dúvida aqui, até do ponto de vista aí jurídico da coisa toda e pessoal seu também. Cara, qual que é a diferença de liberação das drogas e legalização das drogas? Ou não tem diferença nenhuma? Não, tem muita diferença. Eu costumo dizer que liberado é do jeito que está. Tá. Hoje está liberado, as drogas estão liberadas. Você vai no centro de São Paulo, você vê tudo e de tudo sendo usado por todas as idades, qualquer tamanho. Você compra em qualquer lugar, mais fácil que pão, já dizia o Gabriel Pensador. Né? Então, hoje está liberado. Né? Você vê criança comprando, criança vendendo, criança, né, usando em qualquer lugar. Então, isso é a liberação. Entendi. A legalização é você trazer da ausência de norma para uma presença de norma. Você trazer para o mundo jurídico. Então, você traz por meios legais um certo controle, uma certa administração sobre aquilo, sobre aquela situação. Hoje, a única
Instrução normativa que existe é a proibição, né? Que está lá, está proibido e abre-se mão de qualquer controle. E bota na conta do aparato policial a atividade de reprimir, e a gente está vendo que não está dando certo justamente por conta dessa ausência de regras. Com a legalização é diferente. A gente propõe com o conceito de legalização, a gente tem um outro fenômeno, que é a regulamentação. É a presença de regulamentos que trazem regras. Entendi. Então, essa é a diferença básica entre liberação e legalização. É uma grande diferença, como você falou. É uma grande diferença Não dá e, pra na comparar. minha opinião, é o melhor caminho quando a gente se preocupa de fato em resolver o problema social que Sim. as drogas representam. Porque muitas das vezes as pessoas confundem as pessoas que lutam pela legalização como aqueles que querem o oba-oba, querem fumar e querem, né? Mas não é. Quem luta pela legalização quer justamente o contrário. Quer colocar regras, quer colocar controle, quer impedir que crianças tenham acesso livre, facilitado, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de, né, controle rigoroso. Quer trazer controle também para a produção, para não chegar qualquer coisa na mão do consumidor, de qualquer jeito. Então, essa é a diferença básica. Tá. O Eric, aproveitando isso, eu vi um vídeo seu que você é a favor da liberação de todas as drogas. Legalização. Legalização, isso, liberação. Até por isso que eu perguntei, né? E acho que uma entrevistada, uma convidada falou assim, eu não te convidaria pro meu canal porque eu não concordo com o seu propósito. Certo. Eu também não concordo com algumas coisas que Sim. você propõe. E como regularizar, por exemplo, o fato de eu não concordar? Como você regulamenta o uso do crack, por exemplo? Um cara que é Sim. usuário de crack. Como regulamentar isso? Claro. Como que isso... É uma questão. Como realmente. que isso, por exemplo, pode trazer efeito benéfico Para a sociedade, de maneira geral, né? tanto para a sociedade, mas quanto para o indivíduo? Olha, a primeira questão da fala dessa minha interlocutora ali que Sim. estava conversando comigo, né? É lamentável a postura dela, porque ela estava ali convidada como eu, só que eu Sim. era o anfitrião ali da conversa, e numa proposta de chegarmos a um ponto em que a gente encontrasse uma solução para um problema. Então, se a gente tem um problema que é comum, eu assumo que o problema das drogas é um problema comum, tanto de quem é a favor quanto de quem é contra, todo mundo entende, é um ponto pacífico, que é um problema da sociedade. A gente nunca vai resolver um problema sem diálogo, sem diferentes pontos de vista para chegar de repente, um outro ponto, um terceiro ponto de vista, onde a gente concorde que é o melhor caminho. Então, falar que não me convida, eu achei um pouco, lamentável da parte dela, né? Que está se negando ao diálogo. Só quer conversar com quem ela concorda. Hein? Sim, Não vai sair do lugar. Aí é monólogo. Tanto é que eu até coloquei isso, eu falei, inclusive, apesar de eu não concordar com algumas coisas, nós estamos aqui para discutir, entender e respeitar a opinião de cada um. Exatamente. E eu também não sou dono da verdade, não tenho a pretensão de estar correto em tudo, e estou aberto a mudar de ideia sempre. Eu acho que essa é o grande barato da gente conversar com pontos de vista diferentes. Exato. É poder mudar de ideia, e isso é muito bom quando acontece, porque é sinal que você evoluiu. Exato. Então, falar do crack agora. O crack, ele, na minha opinião, é como o álcool adulterado na época da lei seca. Quando o Al Capone, o Poderoso Chefão, ele retrata o período de proibição do álcool. As grandes máfias do Al Capone, Poderoso Chefão, eles lucravam em cima das bocas de álcool. Não era bocas de fumo, era bocas de álcool. E o álcool era tão adulterado que ele estava gerando cegueira, paralisia, convulsão. Por quê? Fabricado de qualquer jeito, para dar lucro, utilizando insumo, né, sem controle fitossanitário, tudo visando lucro. E a proibição do álcool gerava uma falta de controle sanitário, uma clandestinidade. A gente vê hoje as bebidas clandestinas sendo feitas com querosene, com um monte de coisa, um monte de porcaria. Isso, obviamente, faz um mal muito maior à saúde do que o álcool em si, que também é uma droga com seu potencial lesivo.
O crack entra na mesma lógica, na minha opinião. A proibição, e aí sobretudo da cocaína, faz com que o traficante esteja sempre querendo ganhar mais com menos investimento. Então ele deu um jeito de pegar aquele subproduto da cocaína que seria jogado fora e aproveitar de alguma maneira. E aí ele produziu uma substância ainda mais nociva e aproveitando, reciclando aquilo que ele jogaria fora. O usuário, por sua vez, que está ali procurando o efeito dos alcaloides no seu organismo, ele é um usuário de opiáceo, do alcaloide da folha da coca, daquela substância ali que vem na cocaína. Uhum. E se você reparar quem é o público consumidor do crack, é aquela pessoa que está em situação de total degradação social, total vulnerabilidade, abandonado nas ruas, sem moradia digna, sem dinheiro para comer um sanduíche de mortadela. E ele é usuário de crack, porque é o que ele consegue, além do corote de R$3, meio litro de álcool. Corote é o básico. Então, assim, essa é a questão, na minha opinião. A proibição criou o crack. A proibição da cocaína fez com que a produção de cocaína e do substrato da cocaína fosse possível num nível que enxurrou a sociedade com todo o lixo produzido a partir do subproduto da produção da cocaína. Na minha opinião, a cocaína ela precisa passar por um critério rigoroso de regulamentação. Não vejo como possível lucrar em cima da cocaína, como se lucra em cima do tabaco, como se lucra em cima do álcool. Mas acredito que deva haver um ponto de acesso seguro para os usuários de cocaína, deva existir, e esse acesso ser também a partir de uma rede de apoio para aqueles que são usuários problemáticos, e assim tentar eliminar um pouco ou muito da demanda sobre o crack, porque no fim das contas o usuário da cocaína ele quer o efeito do crack no organismo. E do jeito que está, ele está tendo acesso na rua, embaixo da marquise e na beira de balões ou nas cracolândias da vida, sem nenhum ponto de apoio, acolhimento e tratamento. Então, trazer essa experiência foi bem sucedida em Portugal, por exemplo, na questão da heroína. O que foi feito em Portugal? Criou-se, porque a heroína lá, as pessoas injetavam heroína com água de privada. Imagina o que é isso, né? Então, as doenças transmissíveis estavam aumentando muito, sobretudo AIDS e outras mais. Criou-se lá em Portugal, há uma regulamentação muito mais tolerante do que a nossa, enfim, uma descriminalização, uma regulamentação. Criou-se locais de uso seguro, que eram as igrejas de portas abertas. Os usuários de heroína ganhavam de graça pequenas doses de heroína, então tirou o usuário da mão do traficante. Ele ia lá na igreja, ele tinha acesso a uma dose, mas antes de ter acesso a essa dose, ele tinha acesso a água potável, a comida, a um tratamento psicológico, a um acompanhamento psiquiátrico, a um encaminhamento para uma moradia, para um emprego, e ali ele tinha acesso à droga também, para usar. Porque ele estava ali para aquilo, mas aproveitava-se aquele momento para acolher aquela pessoa. Você vai falar, pô, parece estranho a gente fornecer droga para o usuário. Mas se considerarmos que a gente está preocupado em acolher e tratar, é melhor que a gente possibilite ele fazer um uso assistido, incentivando ele a melhorar a sua condição de vida, dando condições para ele sair daquela situação, porque a gente tem que considerar que o uso de drogas é uma doença, então a gente está dando pequenas doses, mas estamos dando remédio também para facilitar com que ele se livre daquela doença. Então, toda uma rede de acolhimento para fazer com que aquele uso represente, na verdade, uma porta de saída, e não um ciclo vicioso que na mão do traficante quer só aumentar o vício dele e que ele compre cada vez mais e se vicie cada vez mais. Então é por aí.
lidar com a questão do crack, entendendo que o crack é um fenômeno da proibição, que a gente não vai resolver com a proibição, proibindo o crack, aumentando a polícia. Por quê? Porque isso gera dinheiro, gera corrupção e gera lucro. E o lucro vai... E, por outro lado, gera morte. E morte dos mais vulneráveis, de quem a gente... é um bando de vagabundo, é um bando de sub-humano, é uma raça inferior, é o que a gente ouve por aí, né? Então, é entender que aquelas pessoas são dignas de respeito, de atenção, de cuidado, trazer para um ambiente seguro, ainda que seja incentivados por pequenas doses, controladas pelo Estado, fornecidas pelo Estado, mas acompanhada de uma rede de acolhimento e atenção e cuidado. Ô Érico, escutando o que você está falando aqui, eu vejo algumas formas de eventualmente trazer a sociedade para discutir esse tema seriamente, né? O que eu falo discutir? De fato, discutir com a cabeça aberta, com o coração aberto, respeitando a opinião do outro, né? Tentando se colocar um pouco no lugar do outro, né? A primeira motivação que eu vejo para esse debate acontecer de fato sincero e honesto com todo mundo é as pessoas passando por experiências, sejam elas próprias, né? Ou sejam pessoas que elas têm uma certa afinidade, um certo carinho, um certo apreço, sei lá, irmão, pai, filho, etc. Porque no final do dia, né, se você pegar esse tema e jogar ele para a sociedade discutir, você vai falar, pô, mas eu vou pagar imposto para que você, exemplo, tá? Não é o seu caso, para que você, Eric, ofereça droga em pequenas doses para uma pessoa que escolheu essa vida? É verdade, né? Então essa discussão ela é complicada porque se a pessoa não tiver uma empatia mínima que seja, ela não vai se abrir para isso aí, né? E aí eu tô entendendo, se eu estiver errado você me corrige, quando você fala legalizar, é você começar por partes. Não é você pegar o crack, a heroína, a cocaína e legalizar de uma vez, porque o Estado não tem estrutura para comportar o possível tratamento, o possível apoio para as pessoas. Estou correto ou não? Seria um processo de legalização aos poucos, né? Começa com uma, depois migra para outra. Sem dúvida. Eu acho que, assim, do ponto de vista histórico, as grandes mudanças sociais, elas não acontecem da noite para o dia. Se a gente olhar para, vamos botar aí, o direito das mulheres votar. Exatamente. Quanto tempo demorou para as mulheres poderem votar? Hoje a gente está discutindo cota para candidatas, para tornar com mais paridade, né, de gênero, a representação feminina na Câmara, no Congresso, mas até bem pouco tempo atrás elas sequer poderiam votar. Pô, 100 anos atrás ela era trocada por gado, pô. Exato. Se você parar para analisar, até bem pouco tempo atrás, a mulher era quase que um patrimônio do marido. Ou do pai. Ou do pai. Então, assim, são questões que hoje a gente fala e parecem absurdas. Mas do ponto de vista histórico, foi ontem que aconteceu uma grande mudança, ou uma pequena grande mudança. E nem por isso a gente superou o machismo estrutural, patriarcal da sociedade, que ainda trata muitas vezes as mulheres, não ganham igual homens, não tem o mesmo número de cargos importantes como os homens, mas muita coisa já mudou e está mudando. Pegar para as drogas, eu acredito que é a mesma coisa. Hoje a gente está podendo falar sobre isso sem ser censurado ou criminalizado como apologia às drogas. Quando eu comecei esse debate, veja, eu nem sou tão velho assim, quando eu comecei esse debate, havia uma proibição em fazer o debate. Imagino. Quando eu na minha adolescência, eu panfletava a Marcha da Maconha, muitas das vezes amigos meus, eu não cheguei a ter esse azar, mas amigos meus foram levados para a delegacia dentro de Camburão com um panfleto na mão, acusados de apologia às drogas. Pô, isso não faz 10 anos. Hoje a gente está podendo fazer esse debate. Então eu acredito que a evolução é gradual. E com a legalização também. A gente precisa começar a experimentar modelos. O primeiro não vai ser o ideal. Isso acontece com todas as normas. As coisas você vão começaria evoluindo. pela maconha, por exemplo? Se fosse Começaria pela maconha porque a maconha, ela tem por vários aspectos. Sem sombra de dúvida, ela é com um potencial menos nocivo das proibidas. E talvez o LSD entre nessa categoria também. E aí, do ponto de vista científico. Mas também pelo aspecto histórico
cultural do Brasil. Que a maconha tem a ver com a questão da nossa ancestralidade racista, que é estruturada numa sociedade escravocrata e que criminalizou a cultura negra. E a maconha entra nesse contexto. Na proibição da maconha, entra no contexto da perseguição da cultura negra. Então, para fazer uma reparação histórica e cultural, começaria pela maconha. Mas, sem sombra de dúvida, caminhando para uma sociedade onde a solução para o problema das drogas, e aí mais uma vez eu friso, é um problema, Sim. Não passe pelo direito penal. É só isso, no fim das contas. A gente tem, dos ordenamentos jurídicos disponíveis, a gente costuma dizer, quando a gente começa o estudo do direito, que o direito penal é a última solução para os problemas sociais. O direito tenta resolver os problemas. Ele tira de mim, de você, o direito de vingança. Se você me ofender, eu te ofender, a gente tem que pegar essa ofensa, levar para um terceiro, que é o juiz, e falar, ó, Sim. resolve aí pra gente esse conflito, né? Porque senão você me matava, aí meu irmão te matava, aí virava vingança de sangue eterna. Então, o direito penal, ele tira da gente o direito de vingança. E o direito penal é a última ferramenta, porque antes você pode me processar, pedir uma indenização no Tribunal de Pequenas Causas, ou a gente tem um conflito aqui regulatório, a gente vai no direito administrativo, na prefeitura, para dizer quem está certo e quem está errado, pagar uma taxa. Você fala penal do crime, né? O direito penal, ele é a última área que a gente tem que buscar resolver os problemas. Se a gente tem um problema na sociedade, que são as drogas, a gente tem outros mecanismos dentro do direito para tentar achar uma solução razoável, democrática e que atenda a todos, quem usa e quem não usa. Quem tem problema e quem não tem problema, porque essa é uma outra questão também. Nem todo usuário vai apresentar problema. Sim. Vai gerar um gasto, como você falou, para o contribuinte. Porque muitos usuários, inclusive, a maioria deles são contribuintes também e muito bem-sucedidos. Mas, Eric, eu nunca vi uma história de um usuário de crack bem-sucedido. Eu nunca vi e eu tenho amigos que já entrou no crack e tal. Eu não consigo enxergar, cara, esse mundo, esse futuro. Que um cara que usa um crack regulamentado possa ter uma vida saudável, uma vida normal, uma vida diferente do que eu penso sobre a maconha. Sim. Para o uso medicinal ou até para o uso recreativo. Pessoal. Não, para o uso pessoal, né? Que, pô, eu costumo dizer o uso adulto. Uso adulto. Entendeu? Porque, Pô, o cara tá ali, ele quer fumar o baseado dele, pô, ele dá uma relaxada, beleza, ele tá dentro de casa, quer. Agora, o que eu já vi de experiência, assim, nunca vivi, mas Próximas, o que eu já vi eu acho que a experiência próximas, próxima corrobora o que ele fala. eu nunca vi nada, cara, que você fale assim, ó, pô, o crack teve algo benéfico. E aí você falou, não, pô, mas quando você não tem uma regulamentação, que não tem uma fiscalização na prática, se ela fosse regulamentada, se tivesse essa fiscalização, como que, de repente, cara, como que eles fiscalizariam uma situação dessa no crack? O que poderia ser usado ali para poder fazer menos mal para um Eu acredito que o problema do crack, ele precisa ser visto como o menor dos problemas que a droga traz. E por que eu digo isso? Recentemente foi publicada uma pesquisa feita pela Fiocruz. É um instituto sério, né, de saúde, claro. Né, uma referência mundial. E apontou que o problema das drogas no Brasil, por exemplo, o pior deles, o mais alarmante, o mais urgente, é o álcool. A gente discutiu sobre isso, inclusive. É o que mais mata. Se você parar para analisar e fazer um pensamento rápido, e quem estiver nos ouvindo também, você conhece mais pessoas que morreu ou teve problema com álcool do que com crack. E na sua família, na família do seu vizinho, e na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, você conhece mais pessoas com problema com álcool do que com crack. Sim, nem por isso eu prego criminalizar o álcool. Sim, Proibir o álcool.
Nem por isso. Essa seria a minha análise contigo, né? Será que a proposta seria o inverso? Ao invés de legalizar as drogas também? Não, porque a gente já viu que essa não é a solução. Entendi. Voltando na lei seca dos Estados Unidos, que proibiu Entendi. o álcool, gerou a máfia, gerou a falta de controle. Então, o crack merece ser pensado como um problema de saúde pública, merece atenção. Ele está sendo usado como um pano de fundo para corrupção, financiando comunidades terapêuticas com dinheiro público que não acolhe, que não trata os pacientes, que são amplos de violação de direitos humanos, que praticam tortura e que pegam o dinheiro do poder público e gera lucro para os diretores e não cuida das pessoas. Quanto mais não viciados, recupera para ninguém. eles é melhor. Quanto mais viciado, mais lucro. Entende? É isso. Então, assim, o problema do crack precisa ser pensado. Uma regulamentação séria. Com uma regulamentação séria, não teríamos crack em circulação. Aqueles usuários que não conseguem ficar sem, teria ali, para o convencimento, um acompanhamento psiquiátrico, com pequenas doses sendo ministradas por médicos psiquiatras, acompanhando com medicamento, com medicação, com tratamento. Porque o cara que entra numa crise de abstinência, o cara pode até se suicidar. Você não quer que o cara se mate. E se o cara precisa ali de 0,5 grama de uma pedra por dia, junto com uma medicação, junto com um acolhimento, junto com um teto, junto com um trabalho, junto com um acompanhamento psicológico, se a gente pegar a parcela da população que vai precisar desse atendimento, é muito pequena. É uma parcela muito pequena da sociedade que precisa desse atendimento mais especializado. Acabando com o crack e regulamentando as drogas, a gente vai criar um cenário com muito mais segurança. E não se engane, a gente não vai chegar numa sociedade sem drogas. A gente tem que partir daí. Sim. Sociedade sem drogas não existe. Por que não? Porque a gente chegou aqui até mesmo graças a elas. Sim. Então, a gente tem que encarar o problema das drogas como um dado da natureza, um dado da sociedade, conviveremos com elas. A gente tem que aprender a viver com a presença delas no nosso meio, educar para o convívio com as drogas. Olha, se você tem um filho pequeno, uma filha pequena, desde cedo, assim que ela começar a entender o mundo à volta dela, você tem que preparar ela para as substâncias que ela vai se deparar na vida que fazem mal para o organismo dela. Mas o educar é para não usar. Para não usar, claro, para evitar a autolesão. Sim. Educar educar. Quando eu falo educar para viver num mundo em que há drogas, é educar, por exemplo, para o trânsito violento, Também, é educar para o machismo, né? Não se submeta quando um namorado gritar com você, você já dá o basta para aquela agressão, o ciclo não aumentar. Então, é isso que eu falo, não é educar para aceitar ou para se viciar ou aprender a usar. Não, é para sobreviver num mundo que vai te apresentar riscos. E o Estado, por sua vez, tem que minimizar as chances desses riscos atingirem as pessoas de uma maneira que também não interfira na liberdade individual daquele indivíduo que optou por fazer o uso de uma substância. A gente não pode pegar um indivíduo que optou fazer o uso de uma substância e tratar ele como criminoso. Se ele precisar, a gente trata ele como um doente, mas como criminoso, nunca. Entende? Sim. Então, é só esse o debate. A gente tem que tirar o véu do preconceito e do moralismo. Sim. Racionalizar as questões, trazer a razão, o pensamento racional, entender que as drogas é um dado da sociedade, todas as sociedades do mundo, as mais rigorosas. Você foi lá, Talibã, onde é pena de morte, você vai encontrar droga lá. Você vai no presídio de segurança máxima, tem droga lá dentro. Então... Eric, para te fazer uma outra pergunta, o seu conceito de droga, o que seria? Não é o meu, é o da OMS. Tá, qual que é o Organização conceito Mundial de da droga? Saúde. Vamos lá. Explicar de uma maneira bem tranquila para quem ouve conseguir compreender. Nosso corpo reage às substâncias que entram dentro dele. E também às substâncias que já têm e são produzidas dentro de nós. Então, por exemplo, quando a gente fica com medo,
A gente acelera o nosso batimento cardíaco Sim. por causa da adrenalina no sangue. Essa é uma substância que acelera o metabolismo, faz a gente correr, pular, saltar, né, para sobreviver. Quando a gente usa uma droga, a gente ativa no nosso organismo uma outra substância, a endorfina, que é o prazer, é a alegria, a satisfação, que você também ativa quando faz um esporte, faz um gol, né, faz uma cesta no basquete de 3, pô, joga endorfina pra caralho no sangue e fica feliz. Fecha um frete top, né? É isso, é endorfina. Endorfina, adrenalina, são substâncias Sim. que estão presentes no nosso organismo, que a gente mesmo produz e que dão prazer, tristeza, raiva, alegria. A droga é uma substância externa que encontramos na natureza, no meio que a gente vive, e que ativa no nosso organismo determinadas substâncias. Seja para alegria, seja para tristeza, seja para dormir, seja para acordar, seja para fazer sexo, seja para malhar. Então, droga são substâncias que alteram o nosso metabolismo. Quais são as substâncias que alteram o nosso metabolismo? Porra, quase tudo que a Quase gente tudo. ingere. Quase tudo. Até um chocolate muda. Exatamente. É por isso que chocolate é droga, café é droga, Coca-Cola é droga, açúcar é droga, sal é droga, aspirina é droga, sabe? O benzodiazepínico é droga, o Rivotril é droga, a cerveja é droga, o refrigerante que você compra para o aniversário do seu filho de 3 anos é droga. O brigadeiro, que tu enche a mesa de brigadeiro e distribui para as crianças, é droga, as crianças comem, ficam que nem loucas, igual Tasmania, quebrando tudo, correndo para lá e para cá, gritando, caralho. Estão tudo drogada. Então, essa é a primeira hipocrisia que a gente tem que tirar. Quando a gente fala de droga, a gente está falando de substâncias disponíveis na natureza que alteram o metabolismo. Aí vem Eu o direito. concordo contigo nesse aspecto. Aí a gente vem no direito e separa aleatoriamente como uma régua droga lícita e droga ilícita. A maioria das que eu falei aqui são lícitas. Você pode dar pro teu filho, que você não perde a guarda dele. Aí é que tá a questão. Qual o critério científico dessa separação? Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria para isso aí. Sabe qual que é a minha teoria? Eu tenho outra. Por exemplo, se você fosse usuário de crack e você fumasse seu crack na sua casa lá, fumasse, e fosse pro trabalho, voltasse pra sua casa, fumasse, e não roubasse ninguém, e não matasse ninguém por isso, e não desse problema por Estado, e não interferisse na vida do outro, pra mim o crack seria liberado, tranquilamente. Mas Pra aí mim, uma coisa Eu não acho que você combina tá com a outra. meio certo. Não. O teu raciocínio começou bem. Você não consegue usar crack e trabalhar normalmente. Não, né, mas- mano? Essa é a questão. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque a questão eu acho que não tá nem no dano ao terceiro, não. Sabe por quê? Porque o cara que bebe, ele produz dano a terceiro e nem por isso é proibido. Então, mas entra a hipocrisia que você falou. Eu acho que a questão das drogas serem proibidas ou não tá muito ligada ao que... Você começou bem e ele terminou. A produção. Aquelas drogas que, em geral, permitem a pessoa continuar trabalhando, produzindo, o capitalismo acabou tolerando. Ah, faz sentido. E, por outro lado, aquelas drogas que eram fornecidas pelos países capitalistas dominantes também foram toleradas. As drogas produzidas nos países dominados pelo colonialismo, pela escravidão, pela dominação industrial, aquelas drogas dos países dominados foram proibidas, porque com a proibição das drogas dos países dominados, você domina aquele povo. Então, se você parar para analisar, o álcool ele está muito ligado à cultura germânica, europeia, os grandes uísques, os grandes vinhos, as melhores cervejas, e são os países capitalistas mais dominantes. A maconha está ligada ao povo negro, lembra? Eu comecei falando. Uhum. Pô, você escraviza o cara, você pega o filho dele, vende o filho dele. A droga dele, você vai deixar... A droga que dá prazer, que é o hábito cultural, que é a religião dele, que é a cultura dele, você vai deixar se expandir ou você vai reprimir também? Porque faz parte da dominação de um povo reprimir a sua cultura. Então, aí você vai ver a história do ópio,
você vai ver a história da cocaína, os povos andinos, a cultura andina, a cocaína lá nos Andes, quem viaja para Machu Picchu, para Atacama, você masca a folha de coca para poder respirar lá em cima. Quem foi no Atacama sabe. Porque senão você não consegue respirar. Você anda 10 metros e, porra, parece que vai desmaiar de falta de ar. Você mastiga uma folhinha de coca que não tem nada a ver com cheirar cocaína, você sente seu pulmão expandir, você respirar melhor. Então faz parte da cultura deles. E é proibida. Os Estados Unidos não produz 1 grama de cocaína, mas é um dos países que mais consome cocaína. Sim. Então, Inclusive para trabalho. inclusive para o trabalho. Então, a gente analisar a cultura dos povos, a gente vê que a proibição tem muito a ver com o interesse econômico. Tá. E aí, eu não que, tenho dúvida. e aí é que eu falei que a grande hipocrisia da régua das drogas lícitas, das drogas ilícitas, quando eu falei que não tinha nada de científico nisso. Porque se tivesse alguma coisa de ciência na proibição, o álcool seria o primeiro a ser proibido, quando a gente chegou à conclusão de que todo mundo conhece alguém que se fudeu no álcool. Pô, sem dúvida. O tabaco, meu avô morreu de tanto fumar. Nunca fumou um baseado. Mas, não, cara, eu entendo perfeitamente. Isso é fato, a gente estava até conversando sobre isso antes. O álcool, ele realmente, pô. Agora sim, que nem você falou, pô, o refrigerante é droga, o brigadeiro é droga e tal. Eu consumo esse tipo de droga desde criança. Sim. Tá? É uma situação cultural. bem besta que eu vou colocar. É. Só que assim, se eu tivesse consumido isso minha infância inteira, minha vida inteira como eu consumi, e eu começasse na droga, a droga ilícita cedo, talvez eu não estaria aqui hoje. Sim, total. Certo? Certo. Porque... São Mas potenciais hoje, danosos diferentes. depois de mais velho, a gente decide o que a gente quer, Sim. o que faz bem e o que não faz bem. Hoje ainda continuo tomando refrigerante. Hoje eu não uso droga. Mas droga que eu digo assim, eu tô falando de droga pesada. Não que eu use, eu Sim, não, sim. não uso droga. Sim. Uso, mas já experimentei, óbvio. Sim. Já experimentei. Só que hoje eu sei o que é bom e o que não é bom pra mim. Mas eu uso essas drogas que são lícitas e não me fazem mal. Porque como é que eu posso dizer, cara? São drogas que não vai te fazer não são tão nocivas, mas você, em contrapartida, por exemplo, eu faço academia, eu busco Sim. uma vida saudável. Uma alimentação bacana, orgânica, né? exato. O agrotóxico. A Exato. gente vê envenenando as pessoas. Pô. E a gente tem agrotóxico proibido no mundo inteiro, que só é usado aqui. E Sim. esse debate. Você entendeu? Você tá comendo uma salada para se alimentar bem, mas você não sabe que está se envenenando. O grande número de crianças com espectro autista Sim. nascendo em virtude da contaminação de agrotóxicos, ninguém se dá conta. Uhum. Então, esse debate das drogas, quando eu falo educação para as drogas, é isso. É a gente saber que se a gente... Por exemplo, você falou, eu consumo esse tipo de droga desde pequeno, brigadeiro, açúcar, refrigerante. Mas será que seus pais soubessem o quanto que faz mal? Será que eles te dariam tanto? Ou falar, pô, vou trocar esse refrigerante da festa do meu filho por suco de laranja. Sim. Entende? Essa é a educação. Entendi. O mundo ideal pra mim, Eric, seria o seguinte, e eu até faria uma mudança aqui. Eu não chamaria mais de droga, eu chamaria de substância. Perfeito. Né? Perfeito. Então, qual que é a minha teoria aqui? Para trazer o debate científico para Exatamente. Por exemplo, a cena. olha, é o seguinte, ó. Para você ter o efeito de... Crack é que é? Não sei quantas gramas são que os caras fumam lá. Para você ter o efeito de fumar 1 grama de crack, você tem que comer 5 toneladas de chocolate na mesma hora. Cara, pera lá. Eu coloco para você na prateleira aqui, ó. População inteira tá livre para consumir o que quiser. Essa substância faz esse efeito no seu organismo, essa faz essa, essa faz essa, essa faz essa, essa faz essa, essa faz essa. Porque eu concordo com você, do ponto de vista científico, se você comer 50 quilos de chocolate, vai ser uma droga para você. Você vai passar mal. Sei lá, vai morrer. Mas é isso que eu tentei falar aqui, eu não consegui explicar exatamente, e você tocou num ponto legal. Eu não consigo ver um usuário de crack que tem uma vida saudável, mas eu consigo ver um cara que toma refrigerante, que come chocolate pra cacete. Se o cara tem um ritmo de vida que ele segue um ritmo saudável, ele consegue levar. Eu não consigo ver um usuário de crack hoje que fala assim, ó, eu consigo ter uma vida... Não quero defender o uso do crack, não. Posso só falar uma coisa? Não, eu sei. É que a gente toca no crack, porque o crack hoje, assim,
é mais o submundo que a Sim, gente sim, vê sim. hoje, é os The Walking Dead que a gente vê lá, né? É o grande medo. É o grande medo. Entendeu? Eu quero só ver se eu peguei o raciocínio do Eric, tá? Pra ver se eu sou bom, se eu sou bom na parada, se eu tô alinhado hoje não. Pelo que eu entendi dele, depois você me corrija, eu quero fazer uma leitura aqui, Claro, Eric. claro. É mais ou menos assim, ó. Você tem o uísque, você tem a cerveja, você tem a tequila e você tem a vodka. E você tem a cerveja. Desses 4, hipótese, tá? Claramente a tequila é mais nociva. Meu, tomou uma tequila, você fica caindo lá. Tá. Você cai. Né? Só que as 4 são drogas. Imagina que as 4 são drogas. Se você... Não, mas imagina. Se você tem informação... As 4 são drogas. Ou pegar o contrário. Maconha, cocaína, heroína e crack. As 4 são drogas. Se você começar, por exemplo, a legalizar a maconha, talvez você abra uma porta de oportunidade para pessoas consumirem a maconha, que é muito menos lesiva, muito menos nociva, e as pessoas que usam crack sabem que a maconha está liberada, talvez, você tenha uma chance de essas pessoas migrarem para o uso de uma droga menos nociva. Aparentemente menos nociva e lícita. Eu não sei, é essa a leitura que eu fiz do Eric. Porque eu não quero acreditar que ele fala assim, não, eu quero que você. Eu sou a favor da liberação do crack. Não, exatamente por aí. Eu acredito que é por aí o raciocínio. Eu defendo a redução de danos. Isso que você está dizendo é redução de danos. Exatamente. Eu acredito numa... Até o cara não usar mais. Se for o caso. Se for o caso. Porque pode ser que ele passe a vida inteira usando e não consiga parar, mas a gente prolongou a vida dele reduzindo os danos, fazendo com que ele usasse uma droga menos nociva do que ele usaria sem a atenção, sem o cuidado, sem a educação. É por aí, porque eu tento dizer que evitar que a pessoa use droga não depende de nós. Evitar que o seu filho vá usar droga, que o meu filho vá usar droga, não depende de mim. Vai depender unicamente dele. Eu não consigo impedir que você use crack. Se você decidir, você vai usar. Então, o que eu posso fazer é te dar informação e também te oferecer um apoio caso você precise. Entende? Se você estiver lá na paranoia delirante, como dizia a Cássia Eller, fala, caralho, ó, meti a cara, tô chapado 5 dias fumando crack, preciso de ajuda. Aí eu acho que tem que ter um lugar para te acolher. Com médico, psiquiatra, com psicólogo, com assistente social. E se precisar, nesse lugar, você que passou 5 dias usando direto, se nesse lugar tiver um pouquinho, para você não precisar voltar para lá, para você continuar ali, onde você tem cuidado, que tenha. Porque é melhor do que, aqui não tem. Aí onde tinha tudo para que você pudesse conseguir sair com 3 meses de tratamento, e eu perco você porque ali não tinha meio grama para você continuar resistindo sem precisar voltar para lá onde tinha 1 quilo disponível. Vai continuar fazendo o cara manter aquele vício? Se depender dele... Não, mas depois que ele recuperou, zerei. Eu vou sair de novo, vou ficar mais 5 dias e depois eu volto. Mas se for da vontade dele ficar sem, é aí que tá. Se for da vontade dele ficar sem, ele vai se manter no tratamento. Você acha que ele consegue? Será que vai? Consegue. Tem números que falam do percentual de pessoas que conseguem. Isso já está mapeado. Nem todas vão conseguir. Sim. Mas se aquele cara que não consegue souber que sempre que ele precisar, ele vai ter um lugar para ele se apoiar e se tratar, se cuidar, talvez ele não morra com 7 anos. Talvez ele morra com 20 anos. Vai prolongar o uso? Vai prolongar a vida. Vai defender a vida. Vai defender a vida. Porque o meu interesse é que ele pare de usar. Mas isso depende dele. Sim. Isso depende dele. Mas também é do meu interesse reduzir o dano nessa vida que ele, infelizmente, ele está fazendo, né? Ele está se autolesionando. Então, se eu tiver um lugar de apoio em que ali eu consiga, de 100, salvar 15, e prolongar a vida de 70, Salvar, você diz sair da... o cara, entendeu? Sair e passar a ser produtivo, arrumar uma família, pagar um aluguel e, criar uma família, enfim.
entendi. 15. 100, 15 conseguiu, 70, infelizmente não, mas, em compensação, tinha uma expectativa de vida de 15 anos de uso problemático, a gente prolongou para 30 anos. Pô, eu acho mais positivo do que a gente continuar do jeito que estamos e deixar os 70 que iam morrer com 15, morrer com 15, e aqueles 15 que a gente ia salvar, morrer também. Eu falo isso, Eric, sabe por quê? Não estou defendendo o uso. O que eu estou querendo defender é um modelo de cuidado e atenção que preze pelos direitos humanos e entenda que aquilo ali é um cidadão livre. Que se ele decidir pular da ponte, ele vai pular. Claro. Infelizmente, Não, essa dúvida. é a realidade. Eu falo porque... Não, pode falar. Eu falo porque, às vezes, por exemplo, imagine que, sei lá, 100 pessoas consigam ver esse programa. E dessas 100 pessoas, 2 que tinham uma opinião como a minha, talvez saiam daqui meio que intrigado. Porque quando a gente começa essa discussão, esse bate-papo, a impressão que se passa de fora, de quem vê o título, o Eric é o cara que apoia os caras lá na biqueira comprar crack e fumar o tempo inteiro, Pelo se afogar, contrário. ficar magro e morrer de doença. E não é essa a questão que está em jogo aqui. Eu Exatamente entendi o o seu contrário. ponto de vista. Né? Sim. É que quando você, pelo que eu entendi, quando você trata essa questão do crack, o crack foi o mote da questão aqui, Sim. como essa proibição gigantesca, essa guerra, as pessoas que são usuárias, elas não têm a possibilidade real, De né, sair. e grande de sair. Não tem. Porque, claro, gente, pelo amor de Deus aqui, eu sei que tem pessoas que às vezes têm familiares que passam por isso, né? Eu já fui usuário de remédios para depressão, o Ali também já foi, né? E só nós sabemos o que é você ficar sem um remédio. Sim. Talvez seja tão pior quanto você ficar sem um crack, Acredito que seja talvez muito pior, porque Por eu exemplo. não usei crack, mas né? né? Então, é só aqui uma espécie de abrir o campo de discussão para as Claro. pessoas entenderem que não é uma apologia ao uso do Não. crack ou outra coisa, né? Senão, para mim, a intenção é que o programa seja esclarecedor, se as pessoas A gente tá entendam que o falando- debate é aberto. Quando a sobre- gente fala de Sim, sim. drogas, a gente fala de sistema de recompensa É. no cérebro. Uhum. O sistema de recompensa, ele é positivo no começo. Por exemplo, do crack, a pessoa usa, sente um barato, sente um prazer, e não dá pra falar que não deve ser bom, porque, porra, vicia rápido, deve ser bom. Sim. Vai lá, o cara sente o prazer, um pico de prazer, vai lá no paraíso, o cara que tava na sarjeta, de repente tá feliz, o cara mais feliz do mundo. Mas depois, o sistema de recompensa muda. Ele começa a sentir uma ansiedade, uma depressão, uma angústia muito grande, e que ele usa o crack não mais para sentir aquele prazer, mas para diminuir a dor. Isso. Que é o que o Ali fala aqui. Que é para diminuir a dor. Então ele está sempre correndo atrás do prejuízo. Ele não está mais chegando no céu. Ele só está querendo sair um pouco do inferno. Exatamente. Isso é fato. Deve ser uma sensação horrível. Deve ser o inferno vivo. Exatamente. Deve ser estar no inferno estando vivo. Então não Como dá. ficar menos pior, né? Como ficar menos pior. Numa situação que já é subhumana. De abandono social, de sarjeta, fome, frio, chuva, sujeito a todo tipo de humilhação. Então, como é que a gente vai resolver seriamente esse problema, a não ser que o seu problema seja só, eu não quero mais ver esse problema na minha frente. Joga para debaixo do tapete, interna todo mundo, eu não quero nem saber o que estão fazendo com essas pessoas. Até ser um filho teu. É isso que eu tô falando. Até ser um parente, ser um irmão seu. Sabe? Aí você vai querer, mas isso é desumano. Mas quando não era o seu, podia. Né? Esse é o problema. A gente tem que pensar na política pública como se fosse para mim. Porque uma política pública tem que estar disponível para todos. Exatamente. Né? Então é isso. Quando a gente fala, mas estão batendo em manifestantes, pegando um outro tema da moda, estão batendo em manifestantes, estão prendendo a torta direito. Mas quando estavam fazendo isso com o outro lado, você aplaudia. E por outro lado, os que reclamavam antes, agora estão aplaudindo. Isso também é contraditório. Sim. Entende? A gente tem que defender política pública. E você reconhece isso? Porque eu reconheço. Eu reconheço pra caralho. Eu também. Eu reconheço Dos pra dois caralho. lados. Dos dois lados. Sim. Quando só um parêntese, muito parêntese. Quando começou a Lava Jato, eu sou advogado criminalista. Eu falei,
independente do lado político que eu defendo, o processo penal, ele está escrito. E se você lê o processo penal e vê o que está sendo feito, não bate. Mas... Entendi. Entendeu? Uhum. Entendeu? Tá. Mas, por conta de um apelo, de um caralho a quatro, todo mundo estava tolerando. Tá. E hoje em dia, se você pegar o que está acontecendo e ler, também não bate. E Entende? você não tá Então, falando que um é inocente, você tá falando, eu não tô do falando rito penal. Exato. Pra ficar claro, viu? Vamos ficar claro. Eu não estou defendendo quem é inocente, quem é culpado, Claro, não é é essa o a questão. É o rito. O que é o processo penal? É um jogo de xadrez. Tem regra. Tem regra. Independente de quem está jogando, independente de quem é preto, quem é branco, na mesa, a regra do jogo de xadrez é a mesma. Isso é processo penal, é regra do jogo. Então, se você olhar na regra do jogo, a Lava Jato não obedeceu e agora também não está sendo obedecido, ponto. Se a gente começar por aí, essa discussão vai longe. E Sim, é assim concordo. que a gente evolui como sociedade. Concordo. Agora fica Flamengo e Vasco, gol de mão vai. Ninguém vai pra aí é frente. foda. Ninguém vai pra Entende? frente. Ah, o gol de Deus, lá a mão de Deus. Aí Sim, quer concordo. comemorar gol roubado? Eu não quero. Mesmo que seja pro meu time. Uhum. É isso. Vou te fazer um outro parênteses aqui, só pra entrar no tema político aqui rapidinho. Eu vi os caras hoje lá, os caras que tomaram posse lá, né? Eu tenho minha posição política, deve ter sua, ele também deve ter dele, tipo, fora Lula. Meu, se o cara foi eleito, jogo que segue, papito. Faça o seu trabalho lá na oposição. Chega de mimimi. Até Faça o aí, seu trabalho como deputado, pô. debate, ok. Debate, ok. Debate é bom. isso. Você não concordar comigo é ótimo. Volto a dizer. Sim, cara. É Pô. ótimo. Eu gosto de conversar com quem não concorda comigo, porque eu quero aprender. E eu também, eu também. Eu sento querendo mudar de ideia, não mudar a sua ideia. Porque se eu conseguir mudar de ideia e eu sento aberto a isso, porra, eu saio falando, hoje eu aprendi algo. Porra, você acordar e dormir sem aprender nada é um dia perdido. É, isso aí, cara. Ou pelo menos ampliado a sua perspectiva. Exato. Porra, hoje eu vi algo novo, hoje eu vi uma ideia nova, hoje eu ampliei meu leque de ideias. Ainda que sejam É o último. ideias que eu não concorde. Olha, fazer uma pergunta aqui, pessoal. Você fica à vontade Eu queria fazer, vai, Tranquilo, Fábio. vai lá. Você quer fazer? Eu queria. Uma pergunta que eu acho que a galera, pô, quer saber. Será que a Vai lá. mesa Mas quer você não ir? vai poder falar, eu sei que você não vai poder Será falar. que eu não vou? Se eu Eu não acho puder, que eu não. falo. Você já defendeu muito famosinho assim, tipo... Tipo, Não, assim, eu falo assim, de ser pego com alguma coisa. ó, Não, assim, muito famoso não. Talvez um ou outro, mas não por ser pego, mas por precisar usar. Isso. Por precisar Você usar. não vai falar quem é, lógico, óbvio, né? Não pode, mas depois Não, você vai é. falar com o meu ouvido. Tudo bem. Mas assim, mais do que defender famoso, eu acho, eu tenho assim a satisfação de ser seguido por alguns e Legal, receber cara. apoio, né? Olha, o que você fala é muito legal. Então, por exemplo, um cara que quando eu era adolescente, eu ouvia e falava, caralho, esse cara me faz pensar e eu concordo muito, o cara é foda, que é o Benegão. Porra, bem Planet legal. Ramp, porra. Planet Ramp, pô. Caralho, o cara fazia tava com Marcelo pensar umas Marcelo paradas Menezes. muito loucas e falava, pô, esse cara aí tem visão. E hoje eu vejo o cara me repostar numa ideia que eu dou e o cara pra mim era uma referência na minha juventude. E eu vou lá, falo Essa no é corte, direct, ele responde. Então, assim, mais do que defender o famoso, eu gosto de ver que a minha voz está chegando até eles, às vezes. Isso é muito satisfatório. Então, porque o meu trabalho, eu costumo dizer que eu trabalho para acabar com o meu emprego. Porque o dia que eu acabar com a guerra às drogas, eu não tenho mais emprego. Aí vai ser o dia mais feliz da minha vida, que eu vou largar a advocacia e vou virar agricultor. Boa. Pô, sabe que eu tô assistindo... Muito bom. Comecei a assistir aquela Serosar que conhece? Ah, O cara planta papoula lá. Ah, não sei, É a vamos ver. droga é a substância lá da heroína. sim. Papoula. Mas você quer uma pergunta pessoal? Se você quiser responder, você responde. Se não quiser, não responde. Eu nem tá aqui no script, mas eu quero fazer. Hoje, você é usuário de alguma dessas substâncias aí? E agregando isso, você já teve experiências de pessoas próximas a você, família, amigos, irmãos, etc., que passou por problemas com relação às substâncias e Sim. ficou dependente, mal, e isso te inspirou
ainda mais, ou começou a sua inspiração para trabalhar nesse Olha, seu projeto? vamos lá. Eu comecei como ativista, lutando pela legalização da maconha na adolescência. E por quê? Porque eu tinha um alvo no peito. Eu era periférico, morava na periferia do Rio de Janeiro e era usuário. E fui criado numa região onde o usuário morria por ser usuário. Simplesmente era isso. Era limpar a área, era matar os maconheiros. Então eu tinha um alvo no peito. Quando eu entrei na faculdade, eu virei o Bob. Na faculdade eu sou conhecido como Bob. Tem colega até hoje que me encontra no fórum. E aí, Bob? E tal. E se eu perguntar meu nome, talvez não saiba meu nome. Porque, sabe aquela coisa de apelido? Uhum. Então, eu era o Bob, porque era o ativista mesmo, ali na faculdade. Meu professor de constitucional era o Barroso. Então, assim, e todo mundo sabia que eu era o Bob. E, pô, você perguntou se eu fumar, se eu usava. Eu, na faculdade, isso não é para me vangloriar em nada, mas, enfim, tinha uma que chamava de elevador de calouro, não sei por que tinha essa piada, mas era uma sacada que tinha na porta, uma sacada no corredor, de frente para o Maracanã, lá na UERJ, que é, tipo, na porta da primeira sala de aula, que é a sala dos calouros. Então, ali fica muita gente fumando cigarro, normal. Mas eu não fumava cigarro. Eu ficava na faculdade, às vezes, 5 horas dentro da faculdade e dava vontade de fumar umzinho. Uhum. Eu ia lá na sacada, no elevador de calor, e torrava umzinho, rapidinho, 2, rapidinho, e entrava na sala de aula para assistir a aula de Direito Constitucional. Eu entrava para o Barroso para assistir a aula e me formei. E hoje ele está lá com o processo para legalizar a maconha. Então, assim, eu advogo em causa própria, porque para mim, Entendi. militar era questão de sobreviver. Era questão de não morrer, não ser assassinado. E hoje é questão de salvar quem está lá, de onde eu vim. Quem está na periferia. Ou meu filho que vai nascer um dia e se decidir usar, vai ficar com um alvo no peito. E na família, sim, já tive experiências bem sucedidas, de pessoas que eram usuárias e se deram muito bem na vida, e ok. E experiências mal sucedidas, de pessoas que tiveram experiências com substâncias e desenvolveram um uso problemático. E o que é legal nisso tudo? Que eu estive ali e vi na prática o que eu debato, o que eu estudo, e de alguma maneira eu fui alguém que pôde trazer luz no debate familiar, trazer uma voz que pudesse falar com um pouco de experiência para ajudar quem precisou. Então é isso. Eu acho que quem defende, quem estuda o tema, está preocupado em cuidar, em trazer um mundo melhor, um Brasil melhor, porque do jeito que está, os dois lados concordam. Sim. Quem defende a legalização e quem defende a proibição, os dois lados concordam com uma coisa: do jeito que está, não está funcionando. Esse é o consenso. Do jeito que está, não está bom para ninguém. Isso é interessante porque eu já frequentei por algumas vezes alguns rituais com ayahuasca, né? Uhum. Você deve conhecer o famoso Santo Daime lá. E você começa a ter uma informação mais profunda do tema quando você passa a estudar, e ainda mais profunda quando você utiliza aquela substância, né? Então aí você de fato tem a propriedade para falar tendo a experiência Claro. e tendo um estudo sobre, digamos, aquela substância, né? Sim. É isso. E a ayahuasca foi reconhecido o uso ritualístico através de uma decisão judicial, que até pouco tempo atrás também era proibido o ritual. Então, veja, é isso. O debate tem que ser feito do ponto de vista... Dentro do rito é. Legalizado. Você não pode botar ali no bar para vender. Sim. Mas se tiver um local que use como sacramento, pode. E essa é a questão. A gente tem que entender que as drogas estão na natureza. A nossa sociedade vive com elas desde que o homem começou a caminhar à procura de comida e encontrou lá umas raízes loucas que uma era a mandioca, a outra era a ayahuasca. Sim. Das nossas ancestralidades. Aí a mandioca ele separou para comer, para alimentar o corpo, e a ayahuasca ele separou para alimentar a alma. Essa é a questão. As drogas estão conosco desde sempre. E todas as religiões
tem nos seus primórdios um uso ritualístico de alguma substância, porque as substâncias foram entendidas como divindades, foram ligadas a alguma divindade. Então, não dá para hoje a gente querer separar um mundo sem drogas, como muitas pessoas pregam, uma sociedade se livre das drogas, e aí políticos se elegem com essa bandeira, fazem políticas públicas com essa bandeira, e gastam dinheiro pelo ralo, e matam pessoas, prendem pessoas, acabam com vidas e famílias, enxugando gelo. Fala o que você quer falar, que eu tenho... Não, eu tô aqui raciocinando aqui, E aí, cara, Eric, tem uma entendendo. outra coisa que não ajuda também, que são aqueles políticos que se dizem a favor da causa, mas na verdade só querem votos, né? Porque na verdade eles não... Tem muito, hein? Né? E tem muito, hein? Na verdade não é que eles... Quando chega na hora de assinar a caneta falta tinta, né? Fala assim, caralho, acabou a tinta. E não é então só fica pra assinar, depois. né? Mas o que assinar você com- achou dessa lei que o Tarcísio sancionou lá agora? Pô, eu vi que você tem respondido aí. A É, galera tá então, isso aí perguntando. foi um avanço. Foi velho. rapidinho que ele fez, hein, cara? Foi Foi, rápido. foi. Mas ele, sabe que a sobrinha mês, hein, dele, cara? Pô. a sobrinha dele é usuária. Olha que legal. Não, ele tem. O sobrinho dele tem. Síndrome de Dravet. Isso. É, então, é exatamente. usuário. Ou Isso é seja, verdade. É usuário. É isso. Porque quando a gente fala de usuário, acha logo o estereótipo do loucão. drogado. Né? É. Pô, muita gente fala assim, não, a minha filha Mas o usuário que você diz é do medicamento. então, eu Isso. queria falar isso. Eu usei também. Aí, então. Usei, eu tenho. Cara, me fez bem. E é uma planta. Pra ansiedade e É tal. isso. Então, assim, e a experiência. A maconha é maravilhosa por isso. Ela não escolhe quem ela vai ajudar. Ela ajuda todo mundo. Tinha um general do exército aí que estava fazendo Vilas Boas, se eu não me engano. Estava fazendo uso. Se eu não me engano. Saiu na manchete. Então, assim, e acho que é dele a frase, não espere precisar para apoiar. É isso. Não espere precisar para apoiar. E ele sancionou. Agora, uma questão, é um avanço. Do ponto de vista da política estadual, é muito do que pode ser feito, né? O Estado em matéria de legislação de drogas, porque é um tema muito da legislação federal, né? Mas dentro do âmbito da competência do Estado, dentro dessa ótica da saúde, do acesso à saúde, o fornecimento via SUS é um avanço. Agora, tem um preconceito de falar que é só para aquelas doenças que nada deu jeito. Entendi. Peraí, então você bota um fitoterápico como última alternativa? Não deveria ser o contrário? Sim, concordo com isso. É um fitoterápico, caralho. Concordo com isso. Vamos inverter essa lógica. Vamos botar como primeira alternativa para a maioria das doenças e se não der certo, a gente parte para os outros. Você tratou com química É, a vida porque tem a inteira. chancela da porra, maconha, né? poderia... Por Isso eu quê? concordo. E aí a gente... esse é o ponto de crítica que eu tenho ao projeto, porque ele bota como última alternativa, quando na verdade devia ser o contrário, devia ser como primeira para muitas doenças, Sim. que é um fitoterápico comprovadamente de baixo potencial nocivo com relação aos efeitos colaterais possíveis. E se você comparar com a maioria das outras patologias que ela também é aplicável, e os medicamentos que são aplicáveis em primeira opção, se você olhar a bula, a lista de efeitos colaterais é muito maior. Porra. Então a lógica não faz sentido, mas já é um avanço, a gente vai... E tem a política no meio, né? Vou colocar como último. É aquela história, né? É aquela história, né? É só a cabecinha. É aquela história. Depois, daqui a pouco tá tudo no quintal e esse é o objetivo. Bom, Eric, infelizmente, cara, a gente tá chegando ao fim. Já? Passa Porra. muito rápido. Passa rápido, eu venho de novo outro dia. Vamos fazer Luiz, alguma... pode fazer aí, marca a data aí. Pô, cara, é um bate... Eu vou fazer minhas considerações aqui, depois o Fabinho faz dele, depois você faz as suas. Pra mim foi um bate-papo muito bacana, de verdade, cara, de verdade, de coração. Obrigado. Passou muito rápido, né? Nem vi a hora passar. É como eu te disse desde o início. Eu não concordo em tudo, tanto é que eu nem toquei muito no assunto de maconha, porque eu acho que, cara, maconha pra mim nunca foi problema, nunca vai ser. Eu acho que cada indivíduo, pô, cara, tem o seu uso lá relaxante. Pô, eu uso óleo de cannabis, que me ajuda muito. Agora eu parei, mas eu pretendo voltar. Então, assim, eu nem entrei muito nesse mérito, porque pra mim, cara, isso nunca foi tabu. Eu só falei mais das outras drogas, que eu tenho as minhas considerações, que eu não concordo, mas
te respeito muito, pô, cara, e eu aprendi muito com você. Acho que esse assunto ele tem que ser discutido milhões de vezes para a galera entender alguns pontos de vista, e eu colocar os meus, você colocar o seu, e cara, para mim foi show de bola. Obrigado. Muito obrigado mesmo aí, pô, Obrigado. foi fera demais. Fabinho, manda aí os dele aí, o que Não, na verdade eu faço das suas palavras a minha, porque eu tinha uma visão X, né? E quando você conversa com outra pessoa e você tá aberto para escutar outra pessoa, não é que a minha visão mudou, minha visão ampliou. É É diferente. isso. Né? Minha visão ficou ampliada. Essa é a Exato. graça do debate. E eu só lamento porque às vezes tem pessoas que não têm a situação de poder conversar com alguém conhecedora do Uhum. assunto, né? E de cabeça aberta. Sim. Porque um debate de cabeça fechada não é debate, cara. Aí é uma troca de opiniões. Sim. Não vai gerar. Na verdade, vai gerar mais atrito ainda, vai gerar mais bloqueio ainda. Sim, sim. Se eu já venho disposto a tentar te converter pro meu lado, cara, Fudeu. você vai ser mais fechado com relação ao meu lado e eu com o seu lado. Essa é a regra do jogo. Não tem. É isso. Não tem solução. E nós conhecemos pessoas. Por que a gente falou muito do crack? Porque aí talvez a gente conheça pessoas que passaram por situações e a gente olha pra pessoa e fala assim, cara. E aí você vê na cabeça o que o crack fez com ela. Uhum. Só que talvez, olha, ele falou isso, talvez o que começou a desencadear isso aí foi o uso excesso de bebida. Sim. Por que não? Né? Então talvez esse estereótipo de sim botar a culpa na droga, talvez seja a última coisa a ser feita. Olhe um pouco para o passado, faz um histórico reverso para ver o que aconteceu com essa pessoa. Né? Que é o que você está abordando de maneira geral. Sim. É olhar o indivíduo como um todo, Como não um só todo. para o drogado. Tá? É isso. Eu fico muito feliz pelo convite, quero agradecer o convite, toda a produção. Como vocês disseram no começo, foi um dia difícil, foi difícil chegar aqui, mas valeu a pena. Eu acho que o papo, Show de bola pra nós. se uma pessoa que estiver ouvindo É. sair desse bate-papo nosso pensando um pouquinho diferente do que começou, para bem ou para mal, pensando, pesquisando, já valeu a pena tudo isso aqui, porque é assim que a gente avança, né? E é isso, estar aberto a novas ideias, entender que quem defende uma nova política de drogas, como eu defendo uma nova política de drogas, que é nada mais, nada menos, primeiro, tirar o monopólio das drogas da mão do narcotráfico. Esse problema todo do narcotráfico só existe porque eles têm um monopólio de uma substância altamente rentável e muito desejada. Primeira coisa, tirar o monopólio de produção, distribuição e comércio, né, dessas substâncias da mão do narcotráfico. Segundo, trazer controle, cuidado e atenção dentro desse ciclo econômico, que não tem que visar lucro, porque quem lucra com as drogas não está preocupado com o cuidado do usuário. Sim. Não tem que gerar lucro, né? Então eu não estou defendendo um mercado para que as pessoas fiquem ricas. Sim. Então eu estou defendendo controle sobre uma substância que existe e sempre vai existir na sociedade, ou substâncias que existem, sempre vão existir, que as pessoas vão consumir e que faz mal, na medida de umas mais, outras menos, mas fazem mal. Então, a gente precisa olhar com cuidado, critérios científicos e pensar num modelo de atenção, cuidado e acolhimento daqueles que precisarem. É isso. Então, nesse ponto, a gente concorda com quem é a favor da proibição. O problema é que a única coisa que eu divirjo é que o modelo proibitivo não funcionou. Uhum. Sim. A gente tem que buscar uma outra alternativa. Que vai ter que ser revisado de tempos em E tempos. por ver, exato, talvez daqui a 200 anos a gente chegue num modelo. Mas se a gente continuar batendo na mesma tecla 200 anos, a gente vai passar 200 anos e vamos continuar no mesmo lugar. É igual que você falou agora há pouco, que do jeito que tá, não dá. Não dá. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E para avançar, às vezes a gente tem que abandonar nossas velhas certezas, Sim. nossos preconceitos. É difícil, sabe que é difícil. Esse é o problema. Porque sabe o que acontece? Foda, Aí você tem que assumir que estava errado. E pouca gente gosta disso. Você imagina se
Se a gente E tivesse... não é problema assumir que estava errado. Não é problema. Pô, não foi você que inventou isso. Você está assumindo para si um erro que não foi você que inventou. Aham. Sacou? Nós estamos aqui 1 hora falando contigo, mais de 1 hora falando contigo, tendo essa possibilidade. São pouquíssimas pessoas que têm essa possibilidade de falar com alguém que tem uma outra opinião, mas com embasamento e com fundamento. É complicado. Mas se a gente se permitir Sim? A procurar informação falar chega, com né? diferente, né? Parar de rotular, ele é comunista, ou ele é de direita, é gado. Se a gente se permitir a voltar a conversar, né? A gente talvez comece a avançar de novo, porque essa divisão que aconteceu não pode mais acontecer. A gente tem que quebrar isso. Voltar a entender que é todo mundo no mesmo barco, não tem outro país pra gente morar, é esse o nosso país. Tá todo mundo aqui, quem defende A defende B, dorme no mesmo lugar, mora no mesmo lugar, pega o mesmo ônibus, pega o mesmo metrô, vai no mesmo hospital, mesma delegacia e se bobear o mesmo presídio. Então tem que Isso mesmo. Então tem que servir, tem que funcionar. Sim. As coisas precisam funcionar. Quando a gente fala, por exemplo, só para encerrar, que a lei penal, a lei de execução penal diz que cada preso tem que ter tantos metros quadrados, pensa que lá tem um lugar para você, cara. Exatamente. É. Tá ligado? E hoje não é respeitado, né? E quando você estiver lá, você ia gostar que fosse. É isso mesmo. Então, porra, por que não deixa o outro lá do jeito que a lei manda? Pronto. A E é lei isso. mandou, tem que ser. E a melhor maneira de encerrar é exatamente isso que você falou. Galera, é isso. Opinião tá aí. Cada um tem a sua. A única coisa que a gente deve fazer é respeitar. No mínimo. No Você não mínimo. precisa concordar, mas você tem que respeitar. Cada um tem a sua. Entendeu? Então, porra, mais uma E vez. discordar sem ofender. velho. Exato. Pronto, cara. É o diálogo, é o bater papo, é Teve ouvir novas ideias. Só pra pensar, teve um cara que falou, eu não lembro quem, mas foi um cara dos Estados Unidos, um político lá. Ele falou assim, pô, eu vou conversar com um cara vegano, a primeira coisa que ele faz é me convencer a não comer carne? Não, você não começa um diálogo assim, pô. Pronto. Né? Não é assim, eu não quero te convencer do contrário, eu tô falando a minha opinião. Sim. Fala a sua e Sim. talvez gere uma terceira aqui, vou comer menos carne, vou comer mais verdura. A maneira mais concordo. fácil de você fazer alguém fazer o que você quer é deixar ela pensar que a ideia é dela. É, verdade. Pronto. É isso mesmo. Ao invés de falar pra ela não comer, deixa ela chegar à conclusão que é melhor não comer. Exatamente. Né? Acabou, Caião? Acabou. Galera, ó, Galera, vamos voltar ao estúdio, hein? Cara, ele tem Mas que vamos voltar ao realmente- estúdio, hein? Teremos que encerrar. Bacana. Foi Obrigado sensacional. demais, cara. Obrigado. Obrigado de coração Fera, mesmo. foi Espero que a top. galera tenha gostado. Porra, Me ajuda- sigam lá, por favor, pra gente continuar vai estar esse seu debate. seu arroba Tá aqui né? também, Ô, Eric, ajuda, aqui. vamos compartilhar lá, hein, mano. Fazer isso aqui Vamos, lá, hein? Vamos soltar uns vamos. cortezinhos. Soltar uns cortes lá. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um bate-papo bem esclarecedor, bem polêmico também, por que não, né? Todo mundo gosta disso. Vou perguntar pra ele agora aqui, ó, nos bastidores. Em Não off. sei se eu vou poder contar quem que foi famoso que ele já defendeu Vários, aí. não é um só não, são então. vários. Mas é isso aí, ó. Sigam o nosso canal, tá? Tem o nosso Instagram lá que vai estar aqui embaixo, @respeitopai. E na bio tem o nosso link do YouTube, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Pega o Guanabara e vem. O próximo entrevistado, a gente tá fechando. Fala o Não, nome dela ou não. Fala não. Cara, essa aí todo mundo conhece, essa, ó. Bom, Fala não vou fala falar. Pega o Guanabara e vem. Tamo junto, até a próxima, Eric, valeu. Tamo Obrigado, junto, Eric. valeu, gente.